Meu nome é Diogo, eu tenho 21 anos, sou um homem trans. Bom, a minha história, né, ligada à parte da transexualidade, no meu caso começou muito cedo, né, desde de criança, assim, de ter conversas com a minha mãe mesmo, dela falar. Na verdade eu nem lembro, quem lembra mais disso é minha mãe mesmo, né? Dela ter me falado que desde pequenininho eu sempre fui, né, masculino para uma menina, né? Então ela achava no começo que eu seria uma menina lésbica, porque ela não tinha informação, não sabia o que era transexualidade. Então eu acho que as primeiras coisas começaram aí, né? Eu cheguei a falar pra ela que eu era um menino quando eu tinha acho que uns 3 anos. Mas até então ninguém entendia o que estava acontecendo, o que eu estava falando, que língua era aquela que eu estava dizendo, né? E depois eu cresci, né? Com a chegada aí da minha adolescência, eu sentia que, acho que todo mundo sente, né? Você começa a ouvir aquelas coisas de, mas você não vai namorar, não vai conhecer ninguém, né? E aí foi quando eu descobri que eu gostava de meninas, né? Foi a primeira coisa que eu descobri. Só que eu tinha entendido e estava resolvido sobre quem eu gostava e estava tranquilo para mim essa parte sobre por quem eu gostava. Só que eu sentia que quem eu era, não estava certo para mim, sabe? Eu não estava bem comigo. Tava bem com quem eu gostava, mas não estava bem comigo. E aí foi quando eu comecei a descobrir a transexualidade. A partir de uma animação eu comecei fazem 4 anos e meio, vai fazer 5. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a tomar esses hormônios e infelizmente por não ter conseguido o acompanhamento eu comecei a tomar eles por conta. Hoje me arrependo muito, acho que corri riscos muito altos, sabe? E bom, mas foi bom para eu conseguir me sentir confortável com o meu corpo, né? Esses hormônios, eles têm um sistema de conversão. Na verdade, a testosterona e os estrógenos, eles partem do princípio da progesterona, tanto um como o outro. E tem algumas enzimas que convertem o masculino no feminino, o feminino no masculino. É possível. Então, ou seja, primeiro ponto que deve ser tomado um cuidado. Então, sempre que você vai administrar hormônio, você deve procurar um médico, de preferência um endócrino, e verificar parâmetros hormonais, ou seja, especificamente aí no caso desses hormônios. Esses parâmetros vão guiar o médico para a possibilidade de você utilizar um hormônio X ou um hormônio Y como uma complementação. Tem pessoas que têm realmente um déficit, né? À medida, vamos imaginar que à medida que não exista esse déficit, então os riscos são maiores quando você não tem esse déficit, que é o que muitas pessoas, né, de academia, por exemplo, utilizam, né, os transgêneros utilizam. Então o risco passa a ser maior à medida que você tem um estado estável, principalmente próximo do limite desses hormônios, e utiliza os mesmos. Quais seriam esses riscos? O hormônio é um fator de crescimento, né? E tanto a testosterona e estrógenos são hormônios derivados da gordura. Então, um primeiro ponto, aumento de colesterol ruim. Uma coisa que acontece com pessoas que acabam tomando esse tipo de hormônio, seja um, seja outro, ele mexe um pouco, o masculino mexe um pouco mais, no caso da testosterona. E um outro fator, é lógico que aí você tem que analisar o componente genético do sujeito, né? Mas existe uma possibilidade, todo hormônio se encaixa um receptor na célula e ele pode potencializar um fator de crescimento. Esse fator de crescimento pode ser uma hiperplasia celular, ou seja, pode haver um favorecimento do aparecimento de oncogênese, ou seja, desenvolvimento de um câncer. É uma regra? Não é uma regra. Tem pessoas que vão tomar e não vão ter problemas nesta ordem. Geralmente, algum efeito colateral mais leve é muito comum, como a alteração do próprio colesterol, a presença de acne, espinhas nos tecidos. Isso é muito peculiar. Na maioria das pessoas isso acaba acontecendo. Os efeitos mais agressivos, eles dependem muito da dosagem, tempo de utilização, mais peso, mas o componente genético, como eu te disse. Então, quando eu comecei a tomar esses hormônios, eu acho que a primeira coisa que eu senti de diferença mesmo foi a minha voz, que também é o que a minha mãe fala. Inclusive é engraçado, né? Porque eu passei por muito tempo de terapia e estudei, comecei a entender, me estudando, né? Várias questões que eu tinha e comecei a perceber que eu falo muito mais que antes, né?
eu praticamente não falava antes e eu lembro de várias conversas que eu tinha que em vez de opinar ou falar, eu balançava a cabeça para concordar ou discordar das pessoas. E eu acho que isso tem a ver com uma vergonha que eu tinha na minha voz. Eu sentia vergonha de falar, das pessoas ouvindo minha voz, né? E agora, com a mudança na minha voz, eu falo muito mais. Então, acho que essa foi uma das mudanças mais importantes por eu ter começado a falar mais, me comunicar melhor, me impor mais para as pessoas, assim. Depois, essas mudanças são bem diferentes para as pessoas, né? Inclui vários fatores de genética, né? Então, acho que uma coisa que eu comecei a ter bem cedo foi a barba também. Com 2 meses de uso de hormônio, eu estava começando já a ter barba. A voz, eu acho que talvez com umas 2, 3 semanas eu já estava sentindo diferença na voz. A testosterona, eu acho que ela tem um efeito bem mais rápido do que no caso das meninas trans que tomam estrogênio, né? Então essas mudanças, pra mim, no meu caso, também vieram bem rápido. Depois eu tive redistribuição de massa, principalmente que me deixou mais confortável foi a parte da massa do peito, que começou a separar, o meu ombro começou a ficar mais largo, o peito diminuiu um pouco. Os meus músculos também, meu braço começou a mudar. E acho que de coisas que aconteceram que talvez eu não quisesse tanto, né? Eu comecei a ter muito mais espinha, eu comecei a comer um pouco mais. Algumas vezes eu tive insônia, que era uma coisa que era bem difícil de eu ter. E acho que basicamente assim foi isso mesmo. As minhas veias também aumentaram, elas ficaram mais visíveis. Eu não senti nada do que muita gente fala de ficar mais agressivo, ficar mais nervoso, irritabilidade maior. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que o meu nervoso, a minha irritabilidade era por não ter transicionado, sabe? Comigo mesmo, pela vida que eu tava levando, de ficar irritado quando as pessoas não me tratavam pelos pronomes e pelo nome certo. Então a transição só veio me trazendo cada vez mais paz e mais tranquilidade, sabe? Então eu fiquei bem mais calmo, assim, no modo geral. No caso da mulher, né? Então, por exemplo, imaginar uma mulher que usa o hormônio masculino, ela vai aumentar o crescimento dos pelos, né? Ela vai aumentar o crescimento do clitóris, por exemplo, né? Que leva, por exemplo, a uma condição peniana, né? Que é masculina. Ela vai começar a ter uma distribuição, ou seja, um aumento da massa muscular, uma diminuição da massa gorda, que na mulher sempre é maior do que a no homem, até para as questões de gestação. Então vai assumindo caracteres, nova distribuição corporal, de gordura e de formas do corpo com caracteres masculinos, o engrossamento da voz, né? Então uma série de características que são mais particulares do homem por ter mais presença de testosterona. Vice-versa é verdadeiro, o homem com hormônios femininos também passa a ter acúmulo de gordura em determinadas regiões, por exemplo no peitoral, né, que é o caso das mamas, onde o homem tem menos, né? Passa a ter uma forma de curvatura no quadril um pouco diferenciada, com um pouco mais de gordura no glúteo, na região do quadril, também não é comum muito do homem, mais comum da mulher, né? O cabelo perde um pouco aquela tonicidade, os pelos perdem, então não fica um pelo, vamos usar essa palavra, tão mais agressivo como é o do homem, né? Um pelo mais suave, que é o da mulher. Então as características passam a ser mudadas porque são hormônios que estão envolvidos com a parte sexual. Atualmente aqui no ambulatório de Santos a gente está tendo acompanhamento hormonal, embora ainda não tenha uma transretalização, por isso que eu tenho ido nos 2 ambulatórios daqui de São Paulo. E eu faço esse acompanhamento por aqui. Desde que comecei a tomar hormônio, o acompanhamento é basicamente igual. Eu passo pelo médico mais ou menos de 3 em 3 meses, aí eles pedem exame de sangue para medir essa taxa de testosterona e alguns outros hormônios também, algumas funções do meu fígado, dos meus órgãos para ver se está tudo ok com a minha saúde de modo geral. E aí eles passam também a receita para comprar um novo hormônio, porque no caso da testosterona ela só é vendida com o uso da receita, com a retenção da receita médica, né? O estrogênio, como ele é vendido de uma forma anticoncepcional para algumas mulheres cisgêneras, então ele não precisa dessa receita. Então eu tomo, a injeção que eu tomo atualmente é de Nebido e eu faço uso, é uma injeção a cada 3 meses. Mantendo o acompanhamento hormonal, fazendo tudo com o médico, realizando os exames de sangue para ver como é que estão as taxas hormonais, não existe, eu não acho que exista um grande risco para a saúde e também não encontrei nenhum médico que conseguisse me comprovar que exista um risco grande à saúde, né? A questão do acompanhamento médico vai muito pela questão dos limites, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Uma situação biológica.
Então é importante você, através do médico, conseguir fazer pareamentos. Qual é a minha carga hoje? Qual é a minha carga depois da administração do hormônio? Porque aí você minimiza a possibilidade de efeitos colaterais e mesmo assim não podemos dizer que não existe um risco nisso. Pelo contrário, o risco é até considerável, né? É uma opção da pessoa. Eu acho que todas essas partes, né, a gente junta, eu costumo falar que existe um pack transição, né? Que você recebe uma caixinha lá do homem trans, e aí vem a harmonização, mamoplastia, retificação do nome, mas isso é uma coisa muito generalizada, né? Tem homens trans que eu já conheci que não querem retificar o nome, que não querem realizar mamoplastia, né? Grande parte dos homens trans também não necessitam de passar pela transgenitorização. E a hormonização também é uma dessas coisas, né? Ela não é obrigatória. Então eu acho que se a pessoa sente que ela vai se sentir melhor realizando o uso dos hormônios, realizando a terapia hormonal, então eu acho que faça, sabe? Saiba o que vai acontecer com o seu corpo, eu acho bacana saber o que vai acontecer, quais são os efeitos, os bons e os ruins, né? As espinhas e a barba, né? Normalmente o pessoal sempre compara. E eu acho que uma coisa que eu aconselho muito sempre é de fazer o acompanhamento. Não só hormonal, mas também psicológico. Não de dizer que pessoas trans tenham alguma doença. Eu não acredito que a transexualidade seja uma doença. A transexualidade não é uma doença, nós já temos até estudos que comprovam que transexualidade não é uma doença, embora a gente ainda tenha um diagnóstico e a gente ainda esteja lá no CID, né? Já foi comprovado que nós não somos doentes. Estou muito feliz com esse novo estudo. Mas eu acho bacana ter um acompanhamento psicológico também, porque a forma com que as pessoas veem a gente muda, né? Hoje em dia, como homem, eu tenho uma leitura na rua muito diferente que eu tinha há anos atrás, quando as pessoas me liam como uma mulher. Inclusive, uma questão de privilégios, né? Uma questão de estar numa sociedade, falando aqui, principalmente no Brasil, muito machista também, né? E de entender essas mudanças, como elas ocorrem com a gente e das outras pessoas tratando a gente também, né? Então eu acho bacana fazer o acompanhamento hormonal e o psicológico junto também.